Graças a Deus, meus irmãos, aqui, pastor René Ricardo, pastor da Igreja Batista, e esta é a nossa maratona bíblica, 36 dias para conhecer toda a Bíblia através de nosso método panorâmico, ok? Hoje, período intertestamentário, 27º dia no total de 36. Aí está o nosso banner que você pode receber na sua casa, no seu e-mail. Aí você é só solicitar que você vai receber. Basta declarar que se inscreveu no nosso canal, que realmente deu o seu like, né? E aí ativou também o sininho de notificação. Aí está também o nosso e-mail, está separado, mas você sabe que é tudo junto. Manda sua sugestão, manda sua crítica, mande seu pedido do nosso banner para que você possa usar na sua escola dominical, na sua célula, no seu estudo bíblico, da maneira que você quiser, gratuitamente, ok? Também esperamos a sua sugestão, a sua crítica, e eu espero que na segunda fase você esteja aqui contribuindo com as suas aplicações, contribuindo com a sua crítica. Eu quero ver o teu nome aqui, quero ver a tua participação aqui na segunda fase. Queremos que o nosso canal seja uma grande sala de estudo, onde todos possam ensinar a todos, saindo do modelo de festa de casamento para o modelo de festa americana. Meus irmãos, meu povo de Deus, minha irmã, lembrando que quando Deus tocou lá no coração de Ciro, como falamos nos outros vídeos, do rei Ciro, o povo voltou, mas muitos ficaram lá na terra. Lembra que na profecia de Jeremias, vocês vão para a Babilônia, orai pela terra, produzir, na paz da cidade vocês terão paz. E realmente muitos fizeram aquilo, só que cresceram, se estabeleceram financeiramente, e na hora de voltar depois de 70 anos, muitos deles não quiseram voltar, mas também tiveram que passar um sufoco lá, de acordo com como narra o livro de Esther. É isso? E aí passaram o sufoco, mas teve o livramento do Senhor. Então nós estamos aí no período intertestamentário, também conhecido como período interbíblico. As pessoas geralmente falam 400 anos, e quando fala de data, meus irmãos, quando fala de data, é algo assim sempre próximo, dificilmente quando fala de data é algo certeiro. Então é mais ou menos 400 anos. Nós que somos da antiga, nas Bíblias antigas, quando você abria a Bíblia no meio ali, entre Malaquias e Mateus, tinha 4 folhas branquinhas simbolizando os 400 anos de silêncio. O que é silêncio? No sentido de que Deus não está usando um profeta, não existe um profeta em destaque, como sempre teve de Gênesis a Apocalipse, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Juízes, não é isso? Os juízes, os profetas, os reis, Saul, Davi, né? Então sempre Deus falou através de alguma maneira, se comunicando. Nesse período é chamado período de silêncio, onde não tem essas manifestações de Deus. E esse período interbíblico, ele é geralmente contado em 3 fases, na verdade 4 fases, não é isso? Na fase do Império Persa, Império Grego, o momento da independência, que vamos falar daqui a pouco, e Império Romano. Lembre-se, quando o povo de Israel voltou, estava na Babilônia, houve aquela profecia lá de Daniel, né? Onde aconteceria 4 impérios: Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. E é no Império Romano que vai vir Jesus. Afinal, no sonho de Nabucodonosor, vem uma pedra e bate no pé da estátua e arrebenta com a estátua, e todos entendem que aquela pedra ali é Cristo. Bom, no vídeo anterior nós falamos do povo de Deus nas mãos desses impérios que eu acabo de falar agora. Então eles ficavam sob o domínio do império, viviam como vassalos, ou seja, tinha liberdade de culto, tinha o templo deles, mas ainda estavam sob o domínio, obedecendo o rei e o império que estava no momento dominando, e ali eles tinham que pagar impostos, e não era uma situação agradável. Às vezes tinha um rei ruim, um líder ruim, como aconteceu com o Antíoco, vamos falar daqui a pouco sobre ele, e aí era sempre ruim estar nessa condição de ter liberdade, mas não uma liberdade total.
total. E aí, assim como Deus escolheu Moisés, escolheu Josué, escolheu outros líderes, eles estavam esperando Deus mais uma vez escolher um líder para liderar, ungir esse líder e invadir o Império Romano, lutar contra o Império inimigo, e assim então eles têm a total liberdade. Eles queriam, esperavam que o Império Romano fosse arrebentado pelo novo líder e assim tivesse a liberdade total deles. E o sentimento deles é aquele mesmo sentimento que nós já conhecemos: independência ou morte. Muito bem, vamos aí aos fatos ocorridos nesse período chamado interbíblico ou intertestamentário. Aí o conhecido silêncio, já falamos do profeta de Deus por 400 anos, ou seja, Deus não usou um profeta, Deus não se manifestou através de um sacerdote, não há essa manifestação visível como tem em todos os outros períodos. Aí há, entre aspas, um silêncio. Nesse período também nasceu as chamadas denominações, assim como existe hoje Batista, Assembleano, Metodista, Universal, Vida Nova, Nova Vida, tantas igrejas evangélicas. Assim também existiam lá os partidos religiosos, que são como as nossas denominações hoje: os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas e os herodianos. No momento certo aqui, na outra fase do nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, não? Mas nesse momento é só você entender quem são os escribas, os fariseus, que surgiram nesse período interbíblico. São como as diversas denominações que temos hoje, ou seja, são os segmentos religiosos com as suas características. Um exemplo: o fariseu tem uma característica mais rígida, ele é mais ortodoxo, ele é mais muito tradicional na doutrina. É um lado bom, por algum aspecto é bom, mas também tem um lado ruim. O fariseu também é muito hipócrita, tem muita hipocrisia no meio dele. Outro exemplo: saduceu. Saduceu é um grupo de pessoas mais pop. É tão pop, ele se envolveu tanto com a realidade daquele tempo, que ele acabou, que a gente vai falar na Bíblia, que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Lá em Mateus capítulo, acho que é 21, 29, por aí assim, 21, 29, agora esqueci o texto, mas o texto vai falar que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Se você quiser assistir esse texto, é só depois pegar o Google e falar assim, ó, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E vai sair com certeza esse texto, ok? Muito bem. Nesse período também interbíblico, ou período intertestamentário, foram produzidos também os livros chamados apócrifos. Por quê? Que livros são esses? São os livros extras. Nós, como cristãos protestantes, nós acreditamos em apenas 66 livros, que são os 66 livros da Bíblia, que nós acreditamos que são inspirados, são de Deus. Mas outras pessoas, os católicos, por exemplo, e outras pessoas acreditam que há outros livros inspirados. Esses outros livros que eles acreditam que são inspirados, nós os classificamos como livros apócrifos. Ou seja, não, assim, em poucas palavras, com as minhas palavras, a grosso modo, não inspirados. Ok? E aí também nós temos aí nesse período a produção da Septuaginta. Para você pode parecer muito simples, que está me ouvindo aqui agora, mas não sei se é para todo mundo. A explicação que eu vou dar agora. Se você observar aqui, ó, geralmente a palavra Septuaginta, quando faz menção à Septuaginta, ela vem com esse símbolo aqui, o L, o X e 2X. Por quê? Porque aqui é um algarismo romano. É um número em algarismo romano. Você sabe que a letra L em algarismo romano é 50. O X é 10 e 50 com 10, 60. Com mais 10, 70. A palavra Septuaginta significa 70. E geralmente quando faz menção a Septuaginta nas escritas, coloca-se esse símbolo, esse número em algarismo romano. Foram 72 pessoas escolhidas para traduzir a Bíblia hebraica para o grego, porque nesse período o Império Grego dominou o mundo inteiro praticamente, e a língua grega foi tomando espaço, foi tudo tomado quanto é espaço, e ficaram preocupados que os ensinos na língua hebraica pudessem se perder. E aí então, até mesmo por uma questão cultural, para manter a cultura geral, que os gregos também eram voltados para muita cultura, aí foi feita uma tradução do hebraico para o grego. Tudo que está escrito de leis,
de tradição no hebraico, transforma-se em língua grega para que aqueles ensinos não venham a se perder. E com relação a tempo, há sempre muita dúvida. Se você fizer uma pesquisa aqui, vai ter vídeo que vai falar que demorou 70 anos, 70 semanas, né? E alguns vão falar 70 dias. É muita variedade. A verdade concreta é que foram, pelo menos que a maioria dos estudos mostram, 72 pessoas judeus, 72 judeus foram escolhidos para traduzir essa Bíblia. E na hora de dar um nome, colocou de Septuaginta, reduzindo aí, dando uma ideia de só 70, mas na verdade 72 pessoas. E a quantidade de anos, ninguém sabe, vai ter uma variedade muito grande. O tempo que demorou para a Septuaginta ser traduzido, para o hebraico ser traduzido para a língua grega e assim formar a Septuaginta. E nesse período também interbíblico, intertestamentário, aconteceu a chamada Revolta dos Macabeus, que é uma família de sacerdotes que não se submeteram à crueldade. Antíoco, que é um dos generais lá, da linhagem dos generais lá de Alexandre o Grande, quando morreu, o império foi dividido em 4 generais, e um desses 4 generais, aí, numa dessas histórias, eles vão ser perseguidos, os judeus vão ser massacrados, porque antes os judeus tinham a liberdade de ter seu templo, seu culto, a sua cultura e pagar os impostos. Mas chegou um ano que falou assim, ó, não é só pagar imposto não, você tem que adquirir, tem que comprar, tem que viver de acordo com a nossa cultura e nossos deuses também. Aí começou a querer impor o politeísmo. Deu ruim, filho. Deu ruim a ponto do pessoal inimigo chegar a entrar no templo, sacrificar porco, fazer uma algazarra lá na cultura e na fé dos judeus. E aí uma família se levantou, e o pessoal se revoltaram e se levantaram contra esses generais, esses opositores, e ganharam a batalha e conseguiram a sua total liberdade. Mas essa total liberdade não permaneceu para sempre, mais ou menos 100 anos de liberdade, e aí, de novo, eles passaram a ser dominados. Ok? Bom, vamos para nossas aplicações práticas. Primeira, interesses comerciais e estabilidade fizeram parte do povo. Ou seja, fizeram que o povo não voltasse. Está escrito errado aí, de vez em quando eu dou essa errada aí, mas eu vou corrigindo aqui. O que eu quero dizer com isso? Eles lá, quando acabaram os 70 anos da Babilônia, que eles foram voltar para a terra deles, que tinham o direito de voltar, como foi citado, isso é até do outro vídeo, né? Estou fazendo uma ponte com outro vídeo. Muitos não voltaram. Por quê? Porque já estavam estabilizados financeiramente. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Qual estabilidade você tem mais interesse? A estabilidade espiritual ou financeira? Grande parte do nosso povo hoje está muito mais interessado em estabilidade financeira do que estabilidade espiritual. Na hora de precisar de escolher, vai escolher a estabilidade financeira. Há alguns até que falam assim, ó, quem que paga a minha conta não é a igreja. Parece até que as atividades da pessoa é para a igreja, né? Aí esqueceu que a atividade dela é do reino de Deus, é para Deus. Então cuidado com esse negócio de você ter muito mais feeling, ter muito mais interesse na sua estabilidade financeira do que a sua estabilidade espiritual. O espiritual não nega o financeiro. Mas cuidado, quando houver um conflito de interesses aí, você escolher mais a questão financeira. Isso é um problema. Outro, no chamado período de silêncio, Deus não deixou de agir e controlar a história, meu irmão. Não. A ausência de uma resposta ou de uma manifestação de Deus não significa que nós estamos abandonados, como diz a teoria do deísmo. O deísmo é um segmento religioso que as pessoas acreditam em Deus, que Deus criou os céus e a terra, mas Deus abandonou a sua criação, não quer mais saber dessa criação que somos nós e o mundo. Abandonou, deixou a Deus dará. Engraçado, né? Deixou a Deus dará. Deixou a ele, irmão, nesse caso. Então, esse é deísmo. Mas não, nós não somos deístas. Nós acreditamos que Deus criou
se importa e se relaciona com a sua criação. Creia nisso, minha irmã, meu irmão. Terceiro, a revolta dos Macabeus e a história geral dos judeus nos mostram um povo errante. O povo judeu era muito errante. Mas tem uma coisa de boa aí. Esse povo estava disposto a brigar, a sofrer e até mesmo morrer pela fé, pela causa deles. E eu? E você, meu irmão? Como é que estamos? Você é uma pessoa que entendeu que o teu chamado também é um chamado para sofrer? Você entendeu também que no contrato da fé tem a questão de você morrer por essa fé e você sofrer por essa fé? Lembra de João na ilha de Pátimo, lá no capítulo 1? Estando João na ilha de Pátimo por causa da palavra. Ele estava lá por causa da palavra. Você já sofreu por causa da palavra? Eu tenho pregado, eu tenho dito para minhas ovelhas, meu povo, seguinte: rapaz, se você nunca sofreu nada por Evangelho, se você nunca sofreu, não sofre nada, você não tem nenhum dano por você ser cristão, vai ter alguma coisa errada contigo, filho. Você não sofre uma encarnação, uma discriminação, ninguém te persegue. Você não passa situações complicadas. Você olha a situação do mundo evangélico hoje, você não sofre nada. Se você não padece nada no campo das ideias, emocionalmente ou até na prática, por causa do Evangelho, tem alguma coisa errada contigo. Porque isso não é normal. O normal é você estar pagando o preço pelo Evangelho. Essa é a realidade. Ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo em nossa maratona, e já estamos acabando a nossa maratona. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho de notificação, dê o seu like. Aqui, Pastor René Ricardo, pense nestas coisas e que Deus nos abençoe.